O tema sobre a data de nascimento de Jesus sempre é algo intrigante e confuso. Hoje vamos descobrir a sua história e entender de fato qual foi a data aproximadamente do nascimento de Jesus. Historicamente, é importante entender alguns aspectos. O Evangelho confirma que o nascimento de Jesus teria ocorrido durante o governo de Herodes, o Grande, levando-se em conta que esse terrível rei morreu no ano 4 ou 3. É possível concluir que Jesus não poderia ter nascido depois desse tempo. Logo, é mais provável apontar o nascimento de Cristo em algum período antes de 3 ou 4, e não no ano 1 como convencionalmente alguns o fazem. O nascimento de Jesus de Nazaré é celebrado pelos cristãos no dia de Natal, que cai em 25 de dezembro. Para a Igreja Russa e as antigas igrejas do Oriente que ainda usam o calendário juliano, 25 de dezembro juliano corresponde a 7 de janeiro do calendário gregoriano. Em princípio, ele marca o início da era cristã. Nem o dia nem o ano são conhecidos com precisão, e o dia 25 de dezembro anterior ao ano 1 foi definido no início do século VI pelo monge Dionísio, o Pequeno. As únicas fontes são os relatos da infância de Jesus, que se encontram no início dos evangelhos segundo Mateus e Lucas, cuja historicidade é duvidosa. Dadas as incertezas, os historiadores geralmente situam o nascimento de Jesus nos últimos anos do reinado de Herodes o Grande, que morreu em 4 a.C. As únicas fontes são os relatos da infância de Jesus, que se encontram no início dos evangelhos de Mateus e Lucas, que apresentam muitos problemas literários e históricos, já que sua escrita surge tardiamente, revelando a maravilhosa maneira dos relatos de infância do mundo judaico-helenístico. Os Evangelhos segundo Marcos, o mais antigo, composto por volta de 65 a 75, e que segundo a teoria das duas fontes é uma das duas fontes principais de Mateus e Lucas, e de João, o último, por volta de 90 a 95, começam com a pregação de João Batista e o batismo de Jesus. A composição de Mateus e de Lucas é geralmente datada dos anos 70 a 80. Sobre a infância de Jesus, Mateus e Lucas diferem radicalmente em suas estruturas narrativas e em seus relatos. A maioria dos historiadores acredita que esses dois textos foram escritos independentemente um do outro. Disse que os relatos da infância são a última parte da tradição evangélica a se desenvolver, depois dos relatos da paixão e do ministério de Jesus, tendência que posteriormente leva à escrita de outros evangelhos da infância, como o proto-evangelho de Tiago e o evangelho da infância segundo Tomé. Se foram construídos a partir do modelo de outras tradições, a do nascimento de Moisés por Mateus, as do nascimento de João Batista e da infância de Samuel no Antigo Testamento por Lucas, eles parecem utilizar detalhes que remetem às tradições cristãs anteriores, e alguns desses detalhes são comuns a ambos os evangelhos. É nesses detalhes comuns que os historiadores buscam os elementos históricos, a partir do critério da historicidade das múltiplas atestações em fontes literárias independentes e de sua coerência. Os outros textos do Novo Testamento não fornecem nenhuma indicação do nascimento de Jesus. Textos cristãos posteriores, sejam eles os escritos dos padres da Igreja ou os chamados textos apócrifos, são baseados nos evangelhos canônicos e não fornecem elementos independentes. Os historiadores destacam a pouca importância que os evangelistas dão a esta data de nascimento. Os relatos edificantes da infância de personalidades não combinam com a biografia como a entendemos hoje. Não sabemos a data de nascimento de muitas figuras da antiguidade. Porém, no século VI, em cálculos errôneos do monge Dionísio, o Pequeno, o calendário juliano em vigor teve uma nova origem. Do ano 247 do reinado de Diocleciano, passamos ao ano 532 da era cristã, mantendo um grau de janeiro, como ano novo. A data do Natal, que marca o nascimento de Jesus, foi marcada por motivos simbólicos para 25 de dezembro, para garantir a sua circuncisão no 8 graus dia, no dia 1º do primeiro ano. Esta questão da data do nascimento de Jesus, no entanto, parece importante o suficiente para que o Papa Bento XVI retornasse ao assunto em 2012, em seu livro A Infância de Jesus. O monge Dionísios Exigus estava obviamente alguns anos errado em seus cálculos. A data histórica do nascimento de Jesus deve, portanto, ser fixada alguns anos antes. A celebração da festa da Encarnação, também conhecida como Festa da Teofania,
aparece em duas formas. Por um lado, para o Oriente, a Epifania é bastante centrada no nascimento espiritual, o batismo, de Jesus. Por outro lado, no Ocidente, e mais tarde, Natal, mais focado no nascimento histórico, a Natividade, de Cristo. Nesse sentido, parece mais relevante utilizar o termo Natividade para o Oriente e o termo Natal, específico para a concepção ocidental da celebração. Os dois relatos da infância, de Mateus e de Lucas, indicam que o nascimento de Jesus ocorreu durante o reinado do rei Herodes, o Grande. Jesus nasceu em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, o anjo disse a ele: "Não tenha medo, Zacarias, pois sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João." Algum tempo depois, Isabel, sua esposa, ficou grávida. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade na Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem casada com um homem da casa de Davi chamado José. O nome da virgem era Maria. O anjo diz a ela: "Não tenha medo, Maria, pois você encontrou graça diante de Deus. E eis que você conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus." Em Mateus, esse elemento é colocado no relato da vinda dos sábios, do massacre dos inocentes e da fuga para o Egito, o que coloca a ação no final do reinado de Herodes, com o retorno do Egito ocorrendo após a ascensão ao poder de Arquelau, seu sucessor. Em Lucas, encontramos um paralelismo entre os anúncios milagrosos de nascimentos, com 6 meses de intervalo, de João Batista e de Jesus. A data da morte de Herodes pode ser determinada usando as informações do final do século I, pelo historiador judeu Flávio Joséfo, anais romanos e dados astronômicos. De acordo com Flávio Joséfo, Herodes foi nomeado rei pelos romanos sob o consulado de Calvino e Pólio, e eliminou seu rival Antígona. Ele reinou 37 anos após sua nomeação pelos romanos, e 24 após a morte de Antígona segundo Matatias. Dependendo de como Joséfo conta os anos, isso leva a entender que é 4 ou 3 a.C. Mas Joséfo menciona um eclipse lunar pouco antes da morte de Herodes. Havia alguns que eram visíveis da Palestina em 15 de setembro antes do ano 5, e 13 de março antes do ano 4. Sururer conclui que Herodes morreu logo após o eclipse de 13 de março do ano 4. Em 1966, W.F. Ulmer contestou esta data, com base na contagem de anos de Joséfo, que há erros nas datas do consulado, e determinou que a morte de Herodes teria ocorrido antes do ano 1º, logo após o eclipse de 9 de janeiro. O cálculo de Filmer foi refutado por Barnes em 1968 e por Berneger em 1985, e a data é aproximadamente no ano 4, o que é usada hoje. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, versículos 16 e 18, relata que o rei Herodes tendo tomado conhecimento do nascimento em Belém do rei dos judeus, mandou matar todas as crianças que estivessem entre 2 anos até os que tinham acabado de nascer, em Belém e dentro de todo o seu território, segundo a data que ele havia cuidadosamente perguntado aos magos. De acordo com este texto, José teria fugido antes desse massacre com o menino Jesus e sua mãe para o Egito, onde permaneceram até a morte de Herodes. No início do capítulo 2, Lucas dá uma indicação precisa. Nesse período, foi publicado um edito de César Augusto, ordenando um censo em toda a terra. Esse primeiro censo aconteceu enquanto Quirinius era governador da Síria. É isso que explica, segundo esse evangelho, o deslocamento de José e Maria de Nazaré para Belém, onde Jesus nasceu. Qual seria, portanto, a data certa para o nascimento de Cristo? O dia é difícil dizer, mas existe uma possibilidade quanto ao mês. Para descobrir qual seria, basta fazer uma análise de 3 fontes: o Evangelho de Lucas, o calendário judeu e o livro de Crônicas capítulo 24, verso 10. Começando por Lucas, esse evangelista dá a informação de que, antes do nascimento de Jesus, houve o nascimento de João Batista. Em Lucas é dito que Isabel ficou grávida de João quando seu marido, Zacarias, ministrava no templo como sacerdote. Ora, Zacarias trabalhava no chamado turno de Abias. O que seria isso?
E Crônicas 24 explica que como Davi dividiu os sacerdotes em 24 turnos de 15 dias cada um. Assim, os turnos cobririam o ano inteiro. O verso 10 diz que Abias ficou com o 8º turno. Contando que eram 2 turnos por mês e que o calendário judeu começava no mês de Nisan, que equivale a março a abril, entende-se que a segunda quinzena de Tamuz, julho, seria o tempo do anúncio do nascimento de João Batista e o início da gestação de Isabel. Com 9 meses, Isabel deve ter dado à luz no mês de Nisan, que seria março a abril. E quanto a Jesus, Lucas diz que Maria ficou grávida quando Isabel, sua parente, estava no 6º mês de gestação, o mês de Tibete, dezembro-janeiro. Logo, Jesus nasceria 9 meses depois disso, no mês de Etanim, que seria entre setembro e outubro. Essa, portanto, seria uma hipótese bastante razoável para a época do nascimento de Jesus. Essa é a história sobre o nascimento de Jesus. Não esqueça de deixar o like. Se inscreva em nosso canal. Comente o que você achou da história. Agora vamos fazer uma oração. Querido Deus, hoje nos ajoelhamos com gratidão e reverência, lembrando o nascimento de teu Filho, Jesus, e o milagre que trouxe luz e esperança para toda a humanidade. Assim como os pastores que vieram à manjedoura e os sábios que seguiram a estrela, queremos nos aproximar de teu Filho com um coração humilde e cheio de fé. Senhor, que a paz que envolveu aquela noite em Belém nos toque e nos transforme. Que o amor de Jesus nos guie e nos inspire a viver com compaixão e generosidade, refletindo a tua luz para todos ao nosso redor. Ajuda-nos a reconhecer a tua presença em cada momento e a encontrar conforto no fato de que teu amor é infinito e imutável. Assim como Jesus trouxe esperança aos que andavam em trevas, traz, Senhor, renovação às nossas vidas, abrindo nossos olhos para enxergar tua bondade e nossos corações para acolher tua verdade. Em nome de Jesus, teu presente precioso para nós, oramos. Amém.